Olha para sua vida e me responde, mas responde sinceramente. Você está satisfeito? Está satisfeito aí? Está satisfeito com a sua vida financeira, com seus relacionamentos? Está satisfeito com a sua saúde, com o seu corpo, com o shape? Provavelmente a resposta vai ser não. Porque todos nós temos aspectos em nossas vidas que nós queremos mudar e que nós queremos melhorar, tô certo? Mas e se você tivesse uma chave que abre as portas para essa mudança? E se você pudesse realizar verdadeiros milagres na sua vida? Será que é possível? Será que existe essa chave? Sim, ela existe. E nesse vídeo aqui, você vai conhecer a história de um homem que descobriu essa chave e que conquistou um grande milagre em sua vida. Um milagre que é quase impossível de acreditar. Na verdade, esse milagre foi tão grandioso que esse homem ficou conhecido como o Homem Milagre. Editor, solta a vinheta e vamos conhecer a história do Homem Milagre. Quando será que você vai estar satisfeito ou satisfeita com a vida que você tem? Imagina só, imagina você chegar no estágio da vida em que você pode olhar à sua volta e pensar, puxa vida, consegui. Um momento em que você se sente em paz, confiante, com sucesso na carreira, tempo para se dedicar aos seus hobbies. E então, sem aviso, do nada, em uma fração de segundos, uma grande tragédia acontece na sua vida, tira do eixo. Tudo aquilo que você tratava como garantido na sua vida agora se perdeu e está inacessível a você. E agora, o que você faz? Para onde você vai? Hoje eu vou te contar a história do Morris Goodman, que ficou popularmente conhecido como o Homem Milagre. Ele passou por uma experiência excepcional e que nos ensina que enquanto a nossa mente estiver ativa e trabalhando com intencionalidade, nós temos tudo o que nós precisamos para realizar verdadeiros milagres em nossas vidas. Esse homem me inspirou e eu tenho certeza que vai te inspirar. Morris Goodman, no começo da década de 80, era um cara de sucesso, era empresário, investidor, ele estava feliz com suas realizações financeiras e ele não tinha grandes preocupações. Tanto que ele foi atrás de tirar uma licença de piloto e decidiu comprar um avião. Ele comprou um Cessna 172, que é um avião, claro, compacto ali de 4 lugares e que ele usava para voos de lazer, era um hobby. É um modelo que é fabricado até hoje, já voei de Cessna. Ele é conhecido por ser muito aerodinâmico, prático de usar e confiável. Então, olha só, enquanto Morris pilotava, ele se sentia bastante seguro. No dia 10 de março de 1981, Morris Goodman estava fazendo um voo tranquilo, se divertindo, passeando sobre uma baía, sobre o oceano, tirando um tempo para contemplar a natureza e a beleza de voar. Era só mais um voo entre tantos outros que ele já tinha feito. Ele já tinha voado muito e era um dia qualquer, não havia motivo para preocupação, o céu estava muito bonito. Até que de repente, do nada, o avião começou a vacilar. O painel não indicava nada e o Morris não havia notado nada de errado, nada antes de entrar no avião, estava tudo ok. E sem aviso nenhum, sem precedentes de praticamente nada, o motor começou a falhar. Como piloto treinado que ele já era, ele começou a manobrar a aeronave para tentar alcançar uma pista mais próxima ali onde ele estava, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Um pouso de emergência, tinha tudo para dar certo, estava tudo ok. E quando ele estava se aproximando da pista, algo aconteceu. O avião então se emaranhou em redes elétricas de baixa suspensão. Houve um estrondoso impacto, a colisão, a aeronave capotou e caiu no chão. Imagina só o tamanho desse impacto. Sobreviver a um acidente desse já seria um milagre, não é mesmo? E foi isso que aconteceu.
Morris escapou da morte por muito pouco. Ele foi socorrido, levaram ele para o hospital, mas as lesões eram muito severas e inclusive impressionou a equipe médica, que dizia que ele tinha pouquíssimas chances. 2 vértebras cervicais quebradas, danos imensos no diafragma e que impossibilitavam ele simplesmente de respirar sozinho. O reflexo, a deglutição, tudo comprometido. Ele não podia comer nem beber, o corpo dele não funcionava. Completamente paralisado, o único movimento que seu corpo conseguia fazer era piscar os olhos. Ele estava fadado a sobreviver com a ajuda de aparelhos, com o corpo permanentemente ligado a um respirador na UTI. Sim, essa era a sua sina. E como um homem com tamanhos traumas conseguiria sobreviver? Os médicos realizaram todos os exames que podiam, tentaram tudo, cirurgias, e a conclusão era sempre a mesma. Morris Goodman viveria em estado vegetativo, não tinha jeito, sem outra alternativa, sem outros horizontes. Era sua sentença pelo resto da vida. Mas Morris Goodman não estava interessado em apenas sobreviver. Pega esse código aqui. Isso ele já tinha conseguido fazer. Ele queria mais do que uma sobrevida. Ao que tudo indicava, não havia perspectivas, ok? Mas a verdade é que havia pelo menos uma. A perspectiva de Morris Goodman. Mesmo desamparado, esticado em um leito de hospital, em estado vegetativo, esse cara ainda podia contar com o seu bem mais precioso. E você que me conhece sabe qual que é o poder da mente. Ele podia exercitar ao máximo o poder da sua mente, o poder da imaginação. Teve um dia que um grupo de médicos visitou o quarto dele no hospital. Eles estavam ali para informar o Morris de más notícias e disseram para ele que após todos os exames e após a cirurgia que ele tinha feito, eles chegaram à conclusão que ele não voltaria a andar e que os danos no diafragma eram tão severos que ele provavelmente iria precisar de aparelhos para respirar pelo resto da vida. Ele não podia falar e se comunicava apenas piscando. A sua irmã ensinou um código para ele. Quando ele piscava uma vez era A, quando ele piscava 2 vezes era B e assim sucessivamente. Era um código meio complicado. E piscando, Morris disse para os médicos: eu vou sair andando deste hospital até o dia de Natal. Ele estava em março. Então disseram para ele: olha, vem cá, eu acho que você não está sendo muito realista. Você não acha que seria melhor aceitar isso que te aconteceu e viver assim? Agradecer por estar vivo? Você está se preparando para uma enorme frustração pensando dessa maneira. Melhor desistir. Lembrando, estávamos no mês de março e ele tinha 9 meses apenas até sua meta de sair andando daquele hospital no dia de Natal. Mas Morris podia visualizar o futuro. Ele imaginava sair andando do hospital com as próprias pernas. Muitos médicos não contavam com esse efeito incessante da mente do Morris na sua saúde. Sendo a sua imaginação e a visualização seus únicos recursos, esse cara aproveitou isso ao máximo. Ele conta que ele criava quadros mentais poderosos para sua vida lá no futuro, imaginando as cenas como se já fossem realidade. Ele se imaginava trabalhando, levantando pela manhã, tomando seu café, caminhando até o estádio de futebol com seus amigos para assistir uma partida. Ele vivia a vida, a cena no futuro, com tudo resolvido em sua mente. E fazia isso todos os dias, a maior parte do dia. Morris era incansável. Em sua cabeça, uma pequena voz ecoava sempre: respira fundo, Morris, respira fundo, Morris. Até que o dia chegou e que ele conseguiu. Ele respirou fundo. E como que, por um milagre, Morris conseguiu ser removido do respirador, tendo recuperado totalmente a sua autonomia para respirar. Só esse acontecimento, cá pra nós aqui, de voltar a respirar, já colocava em xeque todas as expectativas e prognósticos daqueles médicos que assistiam o progresso dele completamente em choque. Era impossível, mas ele era indesistível.
E ele havia decidido fazer dar certo até dar certo. Para aquele homem, desistir nunca foi uma opção. E você? Você é indesistível? Será que você está preparado para fazer dar certo até dar certo? Para realizar milagres na sua vida? Eu quero que você se inspire nessa história do Morris Goodman e coloca nos comentários embaixo agora: eu vou fazer dar certo até dar certo. E com essa grandiosa conquista, o objetivo dele soava menos absurdo. O objetivo de sair andando do hospital no dia de Natal. E foi exatamente isso que esse cara fez. Depois de ouvir de um monte de especialistas que ele nunca mais iria andar, falar ou funcionar como antes, ele desmentiu cada uma dessas previsões. E usando a ferramenta mais poderosa que um homem pode ter acesso, que você tem, que eu tenho, que é o poder das nossas próprias mentes. E ele não poderia voltar a ser a mesma pessoa de antes. Você acha que alguém que passa por um trauma como esse consegue voltar a ser como antes? Não. De alguma forma, ele tomou uma nova consciência sobre a vida. Ninguém pode se tornar a mesma pessoa depois de superar um trauma como esse. Ele voltou a respirar, ele voltou a andar, voltou a falar, mas agora com um novo senso de gratidão e de entendimento sobre o poder da mente humana. Essa verdadeira epifania inspirou Morris a viajar o mundo e contar a sua história, motivar pessoas. E ele motivou bilhões de pessoas que ficaram muito curiosas em conhecer o tal do Homem Milagre. Na época, ele virou sensação. Seu nome acabou ficando nas manchetes de um monte de revista, ele foi em programa de televisão e salvou a vida de muita gente, inclusive a minha. Eu conheci a história de Morris Goodman no ano de 2010. Na época, eu estava com 140 quilos. Eu estava com um monte de problema de saúde, estava falido financeiramente, estava em depressão profunda. E eu tinha tomado a decisão de acabar com a minha própria vida. Eu tinha desistido. Foi um momento muito difícil, mas no dia em que eu ia acabar com tudo, eu me ajoelhei e eu pedi a Deus por um milagre em minha vida. E naquele momento eu senti verdadeiramente a presença de Deus. Você já sentiu a presença de Deus em sua vida? Foi o sentimento mais incrível que eu já poderia ter experimentado em toda a minha vida. Tão incrível, mas tão incrível que eu não consigo nem explicar. Eu não consigo colocar em palavras para você aqui nesse vídeo. Você já sentiu isso? Você já teve esse sentimento de conexão com Deus? Coloca para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E naquele momento eu tive a minha resposta. E a resposta foi: seja o milagre na sua vida. Eu desisti de desistir e eu comecei um processo de transformação profunda, uma verdadeira epifania em minha vida. Nos dias seguintes, eu comecei a pesquisar sobre o poder da mente, sobre a lei da atração, a programação neurolinguística e tudo que pudesse me ajudar a transformar a minha vida e que hoje eu ensino para você. E eu encontrei um vídeo na época com a história do Homem Milagre, do Morris Goodman. Na semana seguinte, aquele homem que havia desistido de desistir me inspirou. E eu comecei a criar quadros do futuro que eu queria para minha vida. Nunca mais parei. Eu me imaginava saudável, magro, bem-sucedido, dirigindo uma Mercedes-Benz e viajando com o meu filho pelo mundo. Eu sou apaixonado por viagens e eu me imaginava em Paris com Arthur, passando horas caminhando pela cidade. Nas minhas visualizações, assim como Morris, eu gosto de colocar o máximo de recursos possível. E eu imaginava nós dois lá, em frente ao Louvre, sabe aquele museu incrível que tem uma pirâmide de vidro na frente que fica lá em Paris? Pois é, eu imaginava nós dois ali, caminhando por tudo aquilo. E quando eu falava para as pessoas que eu iria realizar tudo isso, as pessoas riam da minha cara. Eu tava com 30 anos de idade, gordo, obeso, com 140 quilos e desistia de tudo na minha vida até então. Morava numa kitnetzinha no centro de São Paulo. Tava com ordem de despejo, busca e apreensão do meu Corsinha. Tinham cortado a minha luz. E o doido lá,
dizendo que existia uma tal da lei da atração e que tinha poder da mente, que ia emagrecer, que ia comprar uma Mercedes e que ia levar o filho para Paris. Certo dia, nunca vou me esquecer disso aqui, nós fomos visitar uma tia e o Arthur, lá conversando com ela, disse que eu tinha prometido que eu ia levar ele para Paris. Todo animado, ali ingênuo, acreditando no seu pai, no seu herói. E de repente ele volta chorando para falar comigo. Fico todo arrepiado e emocionado de lembrar disso. Essa tia tinha falado para ele parar de acreditar nos sonhos malucos do pai, que a gente era pobre e que pobre não viaja para Paris. Isso me motivou ainda mais. Eu emagreci os 44 quilos, comprei a Mercedes e quando eu estava em Paris, editor, coloca a foto aqui para eles. Nessa foto eu mandei para minha tia quando eu estava lá e disse para ela: jamais duvide de um indesistível. Eu fiz dar certo até dar certo. E você? Você tá preparado aí? Você tá preparada para fazer milagres na sua vida? Coloca sim pra mim no chat aqui, porque o sim transforma. E o que nós aprendemos com essa história do Morris Goodman, com a minha história, são algumas lições que ficam muito claras aqui. O corpo e a mente não são entidades separadas. Os dois estão intrinsecamente ligados. E o autocuidado sempre envolve duas frentes: o físico e o mental. Principalmente o mental, tudo começa na mente. Outra coisa que nós podemos também concluir com isso tudo é que nós temos que ouvir a voz da razão, sim. Não podemos abrir mão da nossa racionalidade, ok? Mas acreditar é sobre superar os limites da razão. É desafiar o que é impossível. Nós temos que aceitar a vida, muitos dos sacrifícios, dificuldades da realidade, mas isso não significa que nós devemos abandonar a nossa fé, nem que seja a fé em nós mesmos. Eu não estou aqui dizendo que o poder da mente vai curar todos os males e enfermidades da vida. O que eu estou dizendo é que o poder da mente é subestimado pela humanidade. Não nos damos conta do quão poderosa é a nossa mente e a nossa imaginação. Você precisa pensar e imaginar com intencionalidade, com direção, com paixão e sim, com muita fé. Porque ter fé é acreditar, é fazer dar certo até dar certo, é crer, mesmo quando isso pode estar além da razão. Pois essa história que mostra que a realidade sempre supera a ficção, mostra pra gente que os efeitos concretos e materiais do poder da nossa mente são comprovados. A nossa mente pode encurtar ou expandir a nossa visão. E quando nós escolhemos expandi-la, meu amigo, minha amiga, podemos enxergar possibilidades que antes nem sonhávamos. Mas nunca se esqueça de que isso é sempre uma escolha. E não é uma escolha para alguns poucos selecionados, não. Não aplique uma lógica exclusivista para o fenômeno da lei da atração e do poder da mente. Esse potencial que eu estou falando existe em cada um de nós, existe aí em você. Todos nós temos a capacidade de desafiar as expectativas, de mudar de vida, de dar saltos gigantescos que deixam todo mundo ao redor de queixo caído. Escreva nos comentários aqui, ó, quem eu sou começa agora. Eu sou indesistível e eu vou fazer dar certo até dar certo. Não perca jamais a oportunidade de ser tudo aquilo que você pode e merece ser. Uma sobrevida, como disse o Morris, não é suficiente. Nós temos que viver de verdade. E se isso é o que você quer para você, leve com você essa frase do Morris Goodman: o homem se torna aquilo que ele pensa. E se você gostou desse conteúdo, lembra aqui de deixar aquele like poderoso. Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve para você aprender tudo sobre o poder da sua mente e realizar milagres na sua vida com a lei da atração. A gente se vê no próximo vídeo e vamos juntos nessa jornada de transformação rumo à nossa melhor versão.